gente. Eu sou Fernanda Gomes, sou diretora da W10 Produções e Eventos, também sou produtora executiva da Orquestra Eleazar de Carvalho. Hoje nós vamos continuar com o nosso curso falando sobre produtor cultural e hoje a gente vai traçar aqui um esquema básico de como é que você deve elaborar o seu projeto. Eu vou trazer algumas dicas preciosas para você desenvolver o seu projeto e ter sucesso com ele. Primeiro, a gente vai falar aqui que existe um certo temor para aquelas pessoas que nunca escreveram um projeto, tá? As pessoas têm medo, acham que é uma coisa muito difícil. Na verdade, não é tão difícil. É mais trabalhoso, dá trabalho mesmo você elaborar um projeto, um bom projeto, tá? Porque aí você vai precisar ter um planejamento estratégico desse projeto, pensar esse projeto em todas as etapas. Lembra que a gente já conversou aqui sobre o pré, sobre o trans e sobre o pós? Então, a gente pensar todo o projeto, tentar visualizar o máximo possível esse projeto para que ele seja viabilizado e aconteça, seja concretizado, materializado, né? E a minha primeira dica que eu vou trazer para vocês hoje é, antes de você começar a escrever um projeto, desenvolva o esqueleto da sua ideia. Você vai colocar no papel e aí nesse primeiro momento você não está preocupado na questão da ortografia, né? Você não está preocupado em justificar detalhadamente o seu projeto. Não, você está preocupado em conceber a ideia. Então a minha ideia é organizar uma mostra de artes plásticas, por exemplo. Então eu vou desenhar na minha cabeça essa mostra, tá? Depois desse esqueletinho que você fez, essa sua ideia que você colocou lá, né? Essa tempestade de ideia, você botou tudo que você acreditava que era importante, aí você começa a detalhar cada parte do seu projeto. E aí você vai demandar um pouquinho mais de tempo. Mas uma coisa é certa, para escrever um projeto, você precisa saber redigir, né? Você precisa ter argumentos que possam te munir de informações. Então, se eu não tenho conhecimento da área, fica um pouquinho mais difícil. Eu preciso estudar aquela área, por exemplo, de artes plásticas, como a gente falou, o que é que vai ter nessa mostra, como é que se comporta esse mercado, e aí eu vou atrás de informações que possam ir me munindo. Outra dica importante é você ler. Leia, gente, leia tudo que você possa sobre aquela área, sobre aquele seu segmento, e aí vai te dando embasamento para que você possa elaborar e detalhar o seu projeto, tá? Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica, que é super importante, quando você vai escrever, com projetos culturais, a gente escreve bastante para leis de incentivos, de isenção fiscal ou também em editais. Então, a segunda dica é você ler o edital, ler a lei, compreender do que se trata a lei que você está submetendo ou vai submeter o seu projeto. E se for para um edital, você tem que ler o edital, tá? Por quê? Porque muitas pessoas começam escrevendo projetos de qualquer forma, de uma ideia que teve, e não vê que o objetivo não está alinhado com o edital. Então, você entender o que pede o edital e aí você elabora o seu projeto conforme está sendo detalhado lá. Outra dica, e aí é super importante isso, é você faz o resumo, aliás, escreve todo o seu projeto e guarda uma cópia no seu computador. Por quê? Porque hoje em dia, e isso foi uma coisa que ajudou muito a gente, relativamente novo, são os portais e essas plataformas que a gente coloca lá todo o nosso projeto online, né? Mas isso também pode ser uma coisa, um tormento.
se você não tiver uma cópia do seu projeto. Então a minha dica é, escreva todo o seu projeto em um arquivo e só depois você vai transferindo para essas plataformas, porque essas plataformas às vezes ficam congestionadas, às vezes ficam muito inconstante, ou a sua própria internet dá problema, e aí você é capaz de perder tudo. Então antes que isso aconteça, você tem sempre uma cópia ali pertinho de você. Essa é uma dica fundamental. A minha terceira dica de hoje é eu até já falei, mas eu vou frisar um pouquinho aqui. É você entender para que você está escrevendo. Qual é por exemplo, no edital, eu até falei, se eu estou escrevendo esse projeto para um edital, eu tenho que entender o objetivo do edital, para que você não esteja com uma proposta que não está alinhada com aquilo que foi solicitado. Então, essa compreensão é muito importante. A quarta dica na hora de escrever um projeto é ter um bom propósito. Aí você pergunta, vixe, Fernanda, mas o que é um bom propósito ou um bom projeto? Bom, gente, além de você ter uma ideia que possa fazer um diferencial, criar um impacto, de preferência social ou na vida das pessoas, isso já é um grande diferencial, isso já é um propósito do seu projeto. Você não está simplesmente preocupado com você, ou com o artista, ou com a instituição que está lhe pedindo para que você elabore esse projeto, tá? Não é os seus anseios próprios, tem uma causa maior. Então isso é um grande diferencial na hora de você fazer um bom projeto cultural. A outra quinta dica é você fazer o planejamento. E agora, nesse planejamento, você tem que dedicar tempo. E aí pensar em todas as etapas que eu falei. Então, não é que é difícil, as pessoas sempre falam para mim, ai, Fernanda, é tão difícil escrever, eu não consigo. Gente, não é difícil, é trabalhoso. Dá trabalho. Você tentar visualizar todas as fases do projeto é um processo trabalhoso e requer experiência, mas isso vocês vão adquirindo com o passar do tempo. Isso não é um bicho de sete cabeças, digamos assim. Então eu vou fazer aqui um esquemazinho, vou dar para vocês um esquemazinho básico de um projeto cultural. O que é que ele tem que ter, tá? Primeira coisa é o título do projeto. Que projeto é esse? Que nome, né? Vamos batizar esse projeto. Então, a gente pensar num nome e definir aquele nome é um dos primeiros pontos. Tem pessoas que gostam até de escrever toda a proposta e só depois eles vão batizar o seu projeto ou o seu produto. Mas isso é uma coisa que fica a seu critério. Tá? Mas tem que ter o título, tem que ter a apresentação e nesse momento da apresentação você tem que tentar resumir o que é a ideia do seu projeto. Pronto, ali está na apresentação, você está apresentando. Você justificar o seu projeto. Então, que dizer que esse projeto ele é importante por isso, tá? Então, você justifica o seu projeto. Você dá o objetivo geral, o objetivo desse projeto, porque ele é necessário, tá? O que ele quer atingir e, consequentemente, os objetivos específicos. É sempre o geral e alguns específicos. O público-alvo, eu tenho que ter em mente para que público eu quero atingir, se é para um público infantil, juvenil, se é para a comunidade em geral, enfim, eu tenho que ter isso. Outro ponto que às vezes é menosprezado na maioria dos casos pelos produtores, pelas pessoas que elaboram o projeto, são as metas. Então, além dos meus objetivos, eu quero atingir que metas? As minhas metas que eu quero atingir. Então, é interessante você sempre ter suas metas. E também como fazer a comprovação disso, tá? Vai ser um registro de fotos, como é que eu vou comprovar? E o mais importante, fundamental, os indicadores de comprovação, que são as pesquisas. Eu preciso saber como é que isso está sendo visto, como foi, ele alcançou ou não alcançou. Então, eu preciso mensurar isso, eu preciso medir isso.
E isso vai me ajudar na hora de elaborar novas edições, novos projetos ou mesmo de prestar conta, tá? De fazer o meu relatório final. Dependendo do seu projeto, se for um projeto de formação, cursos, palestras, workshop, enfim, eu geralmente detalho a metodologia. Como é que isso vai acontecer? A metodologia dessa programação. Se não for algo que tenha curso, não é necessário, mas se tiver de preferência, tem a metodologia que você vai utilizar. Ou você pode até dizer a metodologia que você vai utilizar, pesquisa, os indicadores de comprovação, também é bem bacana. A programação, ou a programação sempre a gente coloca sujeita a alterações, porque às vezes esses projetos eles levam um certo tempo para entre serem analisados, principalmente os submetidos em lei. Por exemplo, a Lei Rouanet demora de 60 a 90 dias, se eu não me engano, para te dar um retorno. Então, é bom que a gente coloque sempre isso, que está sujeito a alterações para alguma eventualidade, mas é bom ter uma programaçãozinha lá, ou pelo menos o esquema da programação, que dia, né, que horário, que o seu projeto vai executar, tá? O plano de distribuição, e aí entra a comunicação, o marketing, a identidade visual, entra tudo aí dentro desse plano. Como é que eu vou divulgar, quais são os canais de divulgação e de distribuição do meu produto. Em alguns casos, é necessário que você coloque as medidas de acessibilidade, tá? Isso dependendo do seu projeto. A ficha técnica, quem compõe esse projeto? Quem faz parte? Quem são os profissionais? Isso vai te ajudar muito, porque te dá uma sustentabilidade à execução do teu projeto. É essa equipe, é esses mentores, foram essas pessoas que eu contei e que eu vou contar na hora de executar. O plano de trabalho, e aí o meu plano de trabalho vem o orçamento estimativo, vem os cronogramas, que aí vem um cronograma de execução detalhado, cada etapa e cada atividade, cada pessoa. Eu faço geralmente 2 cronogramas, tanto de financeiro, que como vai ser os repasses, os pagamentos, quem vem na frente, quem eu vou pagar primeiro, quem eu posso pagar depois, quem eu posso dividir os pagamentos, os parcelamentos, tudo isso a gente coloca no nosso cronograma financeiro, mas eu também demando bastante tempo à planilha de custos, né? Porque aí eu preciso ter valores de mercado, valores reais, não adianta ficar sonhando. Quando você está submetendo a um projeto que é desses editais, geralmente eles já colocam lá o valor, aí fica mais fácil, porque você faz uma planilha financeira adequando aquele valor, né? Quando é um projeto que não está submetido a um edital, não tem um valor específico, eu geralmente, e aí é uma dica, eu acho que é a nossa 6ª dica, que é super preciosa, eu faço 3 planilhas de viabilidade financeira. Como é isso, Fernanda? Bom, é o seguinte, eu faço a planilha ideal, o sonho, e aí eu imagino tudo que eu gostaria que fosse o evento. Lindo, maravilhoso. Essa é a minha planilha 1. Eu faço a planilha 2, que é o evento real, né? Quanto o custo do evento, dá para fazer dessa forma. E eu faço a 3ª planilha, que é o custo mínimo, cortando tudo que eu posso, mas que também ainda dá para acontecer, mas com esse custo mínimo. Então eu tenho essas 3 viabilidades financeiras. Por que isso é importante, gente? Porque na hora de você captar recursos, muitas vezes você não consegue captar todo o recurso que você imagina. Então você vai readequando a essas planilhas até você ter a viabilidade. Não, eu só consegui 1/5 do que eu imaginava de orçamento, de patrocínio, né? De investidores. Então eu tenho que ter a minha 3ª opção ali, que já tem o meu orçamento enxutinho, enxutíssimo, enxutíssimo, mas que dá para acontecer e viabilizar o meu projeto. Então essa dica é bem preciosa. Em alguns casos, a gente tem a contrapartida social, e aí geralmente são as leis de incentivo,
E a democratização do acesso. Como é que nós vamos fazer a democratização para que todos possam participar desse nosso projeto? Então, esse é um esquemazinho, um esqueleto básico. Existem muitos outros modelos que vocês podem estar fazendo por aí, tá? Então, esse é só um esquemazinho inicial. E aí, parou por aí, Fernanda, o projeto? Não. A gente ainda tem um segundo projeto. Sabe qual é? O de captação. Sabe, esse projeto que eu acabei de detalhar é o projeto mãe. Então, desse projeto, eu vou fazer um projeto menorzinho que tem o foco no investimento, ou seja, ele é um projeto para venda. Ele já não é um projeto tão detalhado. Os textos, a gente vai resumir o projeto e a gente vai trabalhar na comunicação visual, em tornar esse projeto atrativo do ponto de vista do investidor. Então, por isso que é um outro projeto. E aí eu dou uma sétima dica. Dedique um pouquinho de recursos financeiros. Às vezes a gente tem que fazer realmente um esforço e investimento inicial nesse projeto de captação de recursos, porque ele tem que ser atrativo, tá? Ele tem que ser visualmente atrativo. E aí eu posso colocar fotos, imagens, vídeos, matérias de jornal, aí a sua criatividade é que vai fazer o diferencial na hora de você vender o seu produto e ter o domínio do seu produto na hora de estar conversando com os possíveis patrocinadores, possíveis financiadores do seu projeto. Você tem que entender muito, por isso que aquele planejamento, aquela organização, ali no planejamento é a organização demorada, minuciosa, foi fundamental, porque na hora de você vender também o seu projeto, você tem um domínio do que vai acontecer. E aí você vai passar essa segurança para o seu possível patrocinador. Bom, gente, tem duas palavras e dois aspectos na hora da venda que são importantes. Um é você passar credibilidade, e aí, como eu acabei de falar, ter o domínio e o conhecimento técnico desse evento. E a outra é assegurar no projeto os possíveis resultados. Então, as pessoas vão se sentir seguras, porque o seu projeto realmente é um projeto sólido, consistente, detalhado, não é uma ideia solta, aventureira. Ai, Fernanda, mas é tão difícil eu dar credibilidade ao meu projeto. Eu vou dar aqui algumas noções do como você pode fazer para dar credibilidade ao seu projeto. Primeiro, pelo seu histórico. Isso é para aqueles profissionais que já têm uma experiência. Então, as pessoas vão ver que você já fez vários projetos, já executou projetos às vezes maiores em outros segmentos, e aí o seu histórico vai dar credibilidade. Se você não tem tanta experiência, você pode fazer isso através do artista que você está representando ou da entidade. E aí o portfólio é importante também, porque também dá essa credibilidade, tá? Ai, Fernanda, mas eu não tenho nem experiência e nem o artista que eu estou representando é tão conhecido assim. Como é que eu faço? Então você pode também apresentar as metas muito bem definidas, com os indicadores de resultados muito bem definidos, um projeto muito bem elaborado e vai fazer a diferença na hora dele ser aprovado ou não, tá? E um detalhe que a gente falou lá acima, a ficha técnica. Quem são os profissionais que vão estar junto com você no seu projeto? E assegurando mesmo a viabilidade através das metas e dos objetivos para poder você alcançar os resultados, os possíveis resultados, né? E ser um sucesso. As pessoas, geralmente, os investidores, eles querem produtos de sucesso, produtos que façam um diferencial na vida das pessoas. Outra dica que eu acho bem importante é você alinhar, certo? Esse projeto,
na hora de você desenhar a sua contrapartida, porque é uma troca, gente, é uma moeda de troca. Você está oferecendo algo ao seu patrocinador e dando algo, na verdade, né? E ele vai também te dar algo, vai financiar a sua ideia, o seu projeto, seu produto, seja ele como você queira definir. Então, é uma troca. Alinhar as contrapartidas que você tem do seu projeto, a visão, tá? Da empresa, a visão e os objetivos da empresa que você está se propondo. E aí eu vou dar uma dica super preciosa para vocês, é um brinde, porque eu levei muito tempo para entender isso. O mercado mudou de um mundo dos tempos para cá, e a velocidade da informação, ou seja, muitas coisas, muitos parâmetros, muitas barreiras foram sendo alteradas, né? Foram sendo modificadas. E uma delas é na hora de você captar recursos. Então, entender a estrutura da empresa, o perfil da empresa, os valores da empresa é fundamental. Então, estude aquele possível patrocinador, aquele possível investidor. Estude a cultura da empresa e aí desenhe contrapartidas dentro da cultura da empresa, alinhada com a cultura da empresa, com os valores. Então, isso vai fazer todo o diferencial. E aí eu vou dizer o que é o prêmio. Durante muito tempo, e aí eu vivi essa fase também, ao longo da minha história, a gente elaborava os projetos e já tinham contrapartidas fixas, definidas. Vocês já devem ter ouvido cota ouro, cota bronze, cota prata, cota diamante, e assim ia sendo modificado só os nomes, mas eram contrapartidas definidas. Hoje, não existe mais isso. Existem algumas pessoas que ainda insistem em fazer esse tipo de ação no mercado, mas que está completamente obsoleto. Então, qual é a ideia? Desenvolva contrapartidas específicas para dentro e alinhada com a cultura da empresa. Essa é a dica preciosa. E aí, o seu projeto tem muito mais chances de ser bem recebido e de ser bem aprovado, ser bem analisado dentro daquela empresa. Por quê? Porque é um projeto que está junto, mesmo seguindo o pensamento da empresa. Você não está trazendo nada que não esteja alinhado com a ideia da empresa. Então, a melhor estratégia de contrapartida é isso. É você pensar cada caso e estudar um pouquinho aquele patrocinador e ir alinhando com os valores, né? Os valores, com os objetivos da empresa. E aí, só para lembrar, para finalizar aqui o nosso módulo de hoje, eu quero dizer para vocês, eu quero lembrar uma dica que eu dei lá no módulo 1, e aí que só reforçando. Vamos lembrar que o artista quer a arte pela arte. Lembra? A gente já falou sobre isso? Essa é a visão do artista, a arte pela arte. O patrocinador, o que ele está interessado? Ele está interessado na arte, mas pelo reconhecimento da marca dele, alinhada com os princípios organizacionais da empresa dele. E por isso que ele quer aliar, ele quer investir nesse produto, nesse serviço, seja o que for. E você, a função do produtor é realizar o projeto da melhor forma possível, aliando as duas partes, sem perder a essência da arte, a leveza da arte, mas tendo essa visão corporativa. Então, esse é o ponto. Quanto mais você se coloca no lugar do patrocinador, de quem vai investir, do ponto de vista, você tem que sair desse pensamento do que eu quero, mas o que quer o patrocinador, mais chances você vai ter de receber, de ser aprovado o seu projeto, tá bom? Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. Quem quiser se aprofundar, eu vou buscar algumas dicas de alguns vídeos e vou disponibilizar aí alguns links para que vocês possam começar a desenvolver os projetos de vocês. Um beijo e a gente se encontra no próximo módulo.